Show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Muito calor, carnaval chegando, a pressa para perder peso pode levar muita gente a cometer loucuras contra a própria saúde. Por isso, hoje, o Dr. Silvio vai dar continuidade ao assunto de domingo passado, explicando para a família Tupi como emagrecer corretamente, porque até os dias de folia ainda dá tempo de entrar em forma. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Um beijo para a família Tupi. Bote calor nisso, né? É verdade. Então, para começar, doutor Silvio, o mercado do emagrecimento está lançando nos Estados Unidos uma tela, que é fixada na língua da pessoa, que promete revolucionar a forma de perder peso. A pessoa não consegue engolir coisas sólidas, só líquidas e pastosas, e aí, a princípio, muita gente está emagrecendo, mas o X da questão é: será que essa pessoa está emagrecendo com saúde? Evidentemente que não, né, Heleno? Na realidade, essa tela é a criação, descoberta de um cirurgião plástico, que já colocou essa tela, pelo que eu pude apurar, em cerca de 60 ou 70 norte-americanos. Essa tela, como ela é um material absorvido pelo organismo, ela tem prazo de validade de apenas 30 dias. Nesses 30 dias, a pessoa que quer comer só consegue ingerir líquido. Pois é. Ela não consegue rigorosamente mastigar nada. Obviamente que a pessoa, nesse período de 30 dias, vai perder bastante peso, da forma errada, como a gente vem insistindo aqui junto à família Tupi. Na realidade, o problema da obesidade, quando a gente faz um estudo de várias clínicas especializadas nesse imenso problema no mundo inteiro, você sabe que a média de taxa de sucesso do tratamento gira em torno de 6%. Você veja que para tratarmos um câncer do sistema linfático, linfoma, a gente tem 45% de chance de curar o indivíduo. Em relação à obesidade, essa taxa é de apenas 6%. Ou seja, perder aqueles quilinhos que te incomodam, meu amigo e minha amiga, é muito mais complicado, muitas vezes, do que tratar até mesmo um tumor maligno. E por que isso? A pergunta que não quer calar, pergunta que a comunidade médica, no mundo inteiro, a gente se pergunta. Porque para que você consiga emagrecer, Helena, é necessário que haja uma mudança de comportamento. E a gente vem para esse mundo de Deus para mudar o mundo. Mas como é que a gente muda o mundo? Querendo mudar os outros. Eu costumo brincar com meus clientes o seguinte: teu príncipe encantado vira um jegue fedorento no dia seguinte da lua de mel. A tua princesa encantada acabou virando a bruxa muitas vezes antes da lua de mel. É complicado, a gente quer mudar o outro. A gente não olha no espelho, não vemos o nosso reflexo tal qual ele é. Se cada um procurasse fazer por si o melhor e servir de exemplo aos outros, certamente a gente melhoraria esse mundo, que é o que todo mundo quer. Eu quero, você quer, a família Tupi certamente quer. Então, na verdade, procurar fazer o melhor. Outra coisa que eu falo muito para os pacientes, combustível, é uma preocupação nossa, né, Helena? A gente vai no posto de gasolina, está sempre gastando um pouco mais, o carro consome mais. Mas se você comprar um carro que seja a gasolina ou a álcool, o diesel está mais barato, eu vou colocar, ele vai andar? Não anda. Por quê? Porque cada motor tem o seu próprio combustível para o qual ele foi criado. Não é muito diferente com o organismo humano, família Tupi. Nós temos um determinado combustível que é o mais indicado. Como ser humano, à semelhança de Deus, ele tem uma capacidade imensa de recuperação, mesmo comendo coisas erradas, a gente sobrevive. Mas, evidentemente, com perda de saúde. Sem dúvida. Então, a questão do metabolismo é essa. Geneticamente, algumas pessoas têm um metabolismo que facilita o armazenamento de energia. Ou seja, na realidade, são até privilegiados. Com pouco, fazem muito. É aquele carro super econômico. Mas precisavam gastar. Ou seja, tem um estudo, foi feito pela Universidade de Harvard, que é o templo da medicina no mundo inteiro, que englobou cerca de 11.800 norte-americanos com esse problema que a gente está discutindo aqui. Não só da obesidade, mas diabetes, hipertensão, que são coisas correlacionadas. Esse estudo teve a duração de 30 meses, começou em 2007, terminou em final de 2010.
E é o estudo que eu reputo da maior importância com relação a esse problema da obesidade. Por quê? Porque esses quase 12 mil norte-americanos foram submetidos a diferentes tipos de tratamento, mostrando que o grupo que perdeu peso de forma mais consistente, mais regular e sem o efeito sanfona, que a gente ainda vai falar, era o grupo que fazia esteira ergométrica. Era padronizado uma velocidade de 6 km por hora, portanto andar rápido, e eles faziam isso 40 minutos, 5 vezes por semana. Eu ainda brinco da seguinte forma: não era todo dia, porque mesmo pesquisador norte-americano, sábado e domingo, viaja para jogar golfe. Mas eles só comprovavam no estudo aquilo que eram testemunhas visuais. Acredito até que os participantes do grupo, habituados à caminhada, fizessem suas caminhadas no fim de semana também. Mas esse grupo do exercício físico, Heleno Família Tupi, foi o grupo que mais perdeu peso. Mesmo aqueles que usavam inibidores do apetite, e que nesse estudo foi visto que os efeitos adversos, conforme já falamos aqui muitas vezes, eram bastante graves, o que levou inclusive a estudos que levaram à suspensão desses medicamentos. Portanto, colocar uma tela na língua, que foi o início da nossa conversa, que leva o indivíduo a parar de comer, está longe de ser uma solução. Sem dúvida. Doutor Silvio, muita gente tem essa dúvida. Ingerir líquidos durante as refeições engorda muito ou é mito? Na realidade, a ingestão de líquidos vai provocar uma dificuldade no processo digestório, como a gente chama hoje em dia. Na realidade, você vai diluir o ácido que está sendo secretado pelas células do estômago para digerir aquele alimento. Esse é um efeito sobre o tubo digestivo que o líquido tem. Em termos de engordar, se você ficar com a barriga inchada, rigorosamente o problema de você armazenar mais gordura está com relação a um valor calórico aumentado da tua alimentação. A gente sabe que os alimentos têm, cada um, diferentes valores calóricos. Sabidamente, a alface tem muito menos calorias do que arroz à piemontese. Certo. Não é verdade? Nossa, sabidamente, a gente sabe que aquele pedaço de carne que está agora assando já para o churrasco dominical tem muito menos calorias do que aquela mousse de chocolate, aquele pudim de leite que está na geladeira. Então, o valor calórico dos alimentos, ele está relacionado com a questão da obesidade. Quanto maior for o valor calórico da alimentação que você fizer, maior a sua obrigação de gastar energia. E como ser humano, de um modo geral, como regra aplicada a praticamente todo mundo é acomodado, a gente pega o controle remoto, a gente se recosta na poltrona, dá aquela vontade de sair e andar, mas está muito quente, está muito frio, está chovendo ou vai chover, e a gente não anda. Então, na realidade, a gente fica parado a maior parte do tempo. E para encerrar, doutor Silvio, por que o chamado efeito sanfona acontece tanto, hein? Por uma razão muito simples. Você coloca uma tela como esse colega cirurgião plástico dos Estados Unidos está fazendo para a pessoa parar de comer, mas o problema não reside na língua, não reside na boca nem no estômago. Acredito eu que futuramente até será revisada essa questão da cirurgia de redução do estômago. Por quê? Porque 60% voltam a engordar depois de 3, 4 anos. O problema reside na nossa genética, está no interior dos bilhões de células que compõem o organismo humano. E na realidade as pessoas vão entender, no momento que nasceu, futuramente, uma visão, a Rádio Tupi está fazendo isso. Daqui a 50 anos, o Dr. Silvio do Serviço de Saúde diz que vai ser tudo mapeado geneticamente. Quando a criança nascer, certamente já vamos ter o genoma dela, sabendo que doenças ela pode adquirir ao longo da vida e qual o estilo de vida mais apropriado para que aquela criança possa, evidentemente, ter uma sobrevida maior e com mais qualidade. Esse vai ser o futuro da medicina, no meu entender. E hoje a gente já sabe que algumas pessoas têm um equipamento genético nas suas células que as obrigam a ter um estilo de vida diferente. Comer pouco, maior número de vezes, priorizar alimentos como vegetais, legumes, feijões, que são os cereais, proteína magra, do peixe principalmente, a do frango, frutas, evitando o açúcar, evitando o álcool, evitando o excesso de carboidratos, principalmente do amido, do arroz, da batata, da farinha. E do pão e dos biscoitos que, evidentemente, abundam na mesa dos brasileiros e no mundo inteiro. E, principalmente, desde criancinha, criar o gosto pela atividade física, criar o gosto pelo exercício físico. A mens sana in corpore sano, que é um ditado grego, mente sana, um corpo são, nunca foi tão verdadeiro quanto hoje. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser, amigo. Até semana que vem, Heleno, desejando à família Tupi uma semana de paz. Se Deus quiser e São Pedro permitir, um pouco mais fresco, o calor está demais. E não se esqueçam, gente, bebam muito líquido. Entre 2 e 3 litros de líquidos em geral por dia é o indicado para as pessoas. Um abraço. Abraço, amigão. Show do Heleno Rodar.